Reprograma Cast, episódio número 13 no ar, e estou mais uma vez muito grato por poder estar aqui trazendo uma mensagem que toque o teu coração, a tua mente e o teu corpo se estremeça, porque o Reprograma Cast ele veio aqui para trazer mensagens que realmente transformam as pessoas de dentro para fora, e eu estou muito feliz porque tem uma convidada mais do que especial. A gente viveu inúmeras jornadas, eu acho que ela é uma das poucas, das milhares de pessoas que eu tenho o prazer de ter treinado, mas essa mulher não para de treinar comigo. Ela já fez protocolo 1, protocolo 2, protocolo 3, protocolo 4 e tem um protocolo flutuante que a gente faz também. Aqui eu tô com a Yasda, uma grande empresária, uma empreendedora, uma mãe de sucesso, uma mulher que me inspira fortemente, e todo dia a gente se vê porque o meu escritório é a empresa dela e eu faço o uso daquele escritório já faz uns bons anos, é isso, Yasda? Bons, antes de eu chegar acho que lá, ninguém melhor do que você para você se apresentar um pouquinho e a gente vai fluir nesse nosso bate-papo. Bora. Se liberte e bora conversar um pouquinho. Fala um pouquinho de você, como é que foi que a gente se encontrou, que bagulho louco foi esse que a gente viveu. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso. Porque as pessoas assistem em horários aleatórios. Adorei. Meu nome é Yasda, eu sou proprietária da cafeteria que o Gustavo frequenta. Eu tô lá há 7 anos. Você já frequentava antes, eu acho. Eu entrei e você já 8 tava anos, lá. Exatamente. Então, só isso de tempo que a gente se conhece. Mais um tempinho, né? Que a gente se conhece, que a gente se conecta, e é um prazer estar aqui com você. Que delícia, o prazer é meu, obrigado por você ter Eu amo você de paixão, você sabe disso. É recíproco, você sabe disso, você mora no meu coração e a gente viveu já várias experiências. Várias. Inclusive, se você... Olha você que tá aí, ô Loura. Você não sabe o que aconteceu agora, eu vou contar pra vocês. E questão, não existe coincidência. Eu tava falando sobre uma parada, eu tô vivendo vários momentos espirituais, ela também, a gente tem vivido várias coisas, e a gente tem uma união muito bacana, porque ela tem uma cultura, tá, muçulmana, que é legal demais, eu tenho aprendido com ela, ela é minha mentora, né, então gostei de admirar muito Maomé e tudo que ele aprontou, e vem fazendo, né, e a gente falou do jihad, da Guerra Santa, que é aquela guerra interna, eu guardo tudo, tá, e aí a gente tá vivendo, e eu também falo das minhas paradas, eu tenho uma parada com Cristo, né, aquela coisa de cristão, e tem uma mulher, eu mandei no Dia das Mulheres, eu fiz uma foto, um post no meu Instagram, depois vocês vão lá, com ela, que é muçulmana, eu no meio, e uma outra cliente que já gravou outro episódio, acho que foi o 10º, com a Gabi Khalili, que é uma judia. Olha que legal, né? Então a gente vê que todo rio vai pro mar. Existe essa, pra mim, é a filosofia. Muito gostoso. E, agora, pouco antes de entrar pra nossa gravação, uma irmãzinha, muito simples, 4ª série primária, não sabe nem falar direito, mandou um áudio pra mim, uma oração. E na oração que ela fez pra mim, que ela sempre manda no meio da tarde, ela falou assim também, se lembra, Gustavo, quando você me mandou no Dia das Mulheres o texto que você fez e você tava com 2 mulheres? Fala pra elas que elas vão prosperar aí muito, alguma coisa assim. E quem tava do meu lado? Ela, que é uma das mulheres que tava na foto. E aí eu vou falar pra você, existe coincidência? Vamos começar esse nosso bate-papo? Mas nunca. Conta tudo, não me esconda nada. A gente agora, ultimamente, já tá em 5 já fala, você não sabe o que aconteceu. Pronto, sabe o que aconteceu, já para tudo. É muita loucura, não existe coincidência, imagina. Eu também tô numa fase aí de, não só de transição de carreira, mas também de me descobrir em outros aspectos e tudo mais. E se tem uma coisa que eu descobri nesses últimos tempos é que não existe coincidência. É, tá mais do que claro. Não, é incrível. E eu já tinha comentado com você, inclusive no dia que você me apresentou o projeto. Que é um projeto audacioso, hein? Não, é incrível. É incrível e conversa muito. Eu vou do 8 ao 80, né? De empresária há pelo menos 20 anos. A terapeuta? A terapeuta. A treinadora comportamental? Treinadora comportamental. Caramba, como é gostoso. O terapeuta mundo está precisando. Feminina. É isso. E o bagulho do útero? E o bagulho do útero latejante. É só falar. Deixa ele saber. Não, exatamente. E no meu, provavelmente, eu vou reprogramar mulheres. Caramba, homens também. Fica Homens também, por que não? Lógico. Por que não? Mas o meu trabalho provavelmente vai Esse ser... resgate do feminino.
Muito, muito. Fala pra mim um pouquinho, eu quero agora, a gente vai entrar nesse contexto, nesse bate-papo, porque o autoconhecimento é a chave do sucesso. E quanto mais a gente investe nesse nosso desenvolver, mais a nossa vida vai mudando mesmo. E eu queria que você desse um panorama. Inclusive, se você fala tanto das suas transformações físicas, mentais, espirituais, intelectuais, quando você começou esse movimento de um despertar de consciência, esse movimento, ele foi antes de você conhecer a RCP? Como que você já estava vindo? O que a RCP, que é a Reprogramação Comportamental Positiva, intensificou em você? Vamos falar um pouquinho, eu tô curioso, porque já são anos, 7 anos dessa parada. 7 anos. Então, no começo, quando nós fizemos o primeiro protocolo, eu ainda não tinha entrado no maior furacão da vida, que você lembra daquela época, que você tá lá todo dia comigo. Só resumindo para as pessoas em casa entenderem, eu tava com uma empresa nova, que é aquele faz de escritório. Isso. E mãe de uma menininha de 1 ano e meio, que hoje em dia tem 8, completou 8 anos, né, esse ano. E são muitos desafios ao mesmo tempo, né? E ali o desafio também de uma ruptura de uma relação, né? Sim, logo em seguida Então, também veio isso. Teve esses desafios aí. Vários. E aquilo que não te desafia, não te desenvolve. E isso é uma verdade grande. Na hora que a gente tá no meio da loucura, claramente a gente não percebe. Na primeira loucura, mas quando você percebe Depois que aquilo te transforma, você fala, opa, eu sei onde é que isso aqui vai me levar, eu preciso prestar atenção. É isso. Hoje em dia, no turbilhão, eu falo, opa, tô atento. Tô indo pra algum lugar. Você fica em paz no caos? Muito. Depois de você, que legal. Ficar. Não, mérito teu, você aplica muito bem. Dá pra perceber essa tua serenidade, dá pra perceber, inclusive até as evoluções de todo sentido. Você tá irradiante, né? É muito gostoso estar perto de você e eu vendo o teu progresso. Realmente, você é uma mulher que brilha. E é verdade, pessoal. Eu não preciso fazer demagogias. Não, a gente é muito amigo pra precisar fazer isso. A gente sabe disso. Não. E é um barato, cara, como eu admiro ver o teu processo. Em todas as áreas. Física, mental, espiritual, financeira. Muito legal te acompanhar de perto. E eu quero saber o seguinte, Yasda. O que é que você poderia trazer de positivo, de dicas de superação desses seus desafios, porque igual a você deve ter milhares, não tenho dúvida, de mulheres que vivem esse dilema. Então, qual seria o primeiro caminho que essas grandes, esses seres que precisam começar a tomar para resgatar o poder que elas têm? Eu acho que o primeiro caminho para as mulheres e para os homens também, para qualquer ser humano, ele é para dentro. É pele para dentro, sempre. A saída é para dentro. Para dentro. A saída é sempre para dentro. Ok, fala mais. A paz no caos que você falou, ela vem exatamente da pele para dentro. Se você não tá muito bem conectado com você, se você não se conhece o suficiente para saber, opa, isso aqui me engatilha, isso aqui em algum momento, como é que eu faço para resolver isso aqui? Você não vai alcançar essa paz. A partir do momento que você se conhece, que você investe em você, porque você precisa investir em você. Óbvio. Você precisa fazer terapia, você precisa fazer mentorias. Sim. Com o recurso que você tiver, com o que você tiver ao seu alcance. Eu acho que autoconhecimento, assim, é o maior caminho. É esquecer o que tá fora e pra dentro. Eu acho sensacional, sou suspeito nessa parada, né? Nossa, e mas... aí, se você pudesse, dentro dos recursos que você tem hoje, às vezes a pessoa que tá aqui nos vendo, ela tá vivendo o inferno dela na Terra. Mas a gente sabe que se você tá assistindo esse podcast agora, você não tá no inferno. Porque se a pessoa já percebeu esse momento, respira aí. Se conecta com você. São coisas simples e o respirar é de graça, né? Então eu queria saber o seguinte, quando você percebe que está entrando num momento que vai se gatilhar, o que é que você tem de recurso na tua mão que você pode compartilhar com essas pessoas para que elas também possam fazer uso de uma forma simples e voltar pro play? A primeira coisa que eu faço é vir pro agora. Boa! É vir pro agora. A gente não falou disso daí não, né? Agora. É o poder do agora. Isso.
A primeira coisa que eu faço é sentir onde eu tô sentada, sentir o meu corpo, sentir cada parte do meu corpo, respirar, contemplar, observar as coisas que estão ao meu lado. Olha, ali tem um ar-condicionado, aqui tem uma TV, tem uma prateleira. Primeira coisa, que é pra voltar. Que legal. E você pratica a tua presença no agora, é isso? O tempo todo. Quando você tá usando seus 5 sentidos de uma forma consciente. E você que me ensinou. Não, isso aí eu aprendi também e compartilhei, né? O conhecimento é nosso. Eu sempre falo para as pessoas que eu nunca ensino nada. Eu relembro tudo. E isso daí é nosso. E aí, quando você faz isso, você tem um termo que a gente fala que é a sensação oceânica, porque você percebe que quando tá muito tenso, olha que interessante, a sensação oceânica, eu sempre convido as pessoas a praticarem isso. Então você imagina o seguinte, você tá no mar e tá um maremoto comendo solto, o bagulho anda doido e onda, ele te saculeja e te bate, pum, e você não consegue. Aí o seguinte, você começa a perceber que quando você mergulha, pra onde? Pra dentro de você. E você faz de conta que esse mar tá aqui. Então você tá mergulhando pro mar. Eu respiro. E aí eu tô mergulhando. Daí eu aprofundei, sei lá, 10, 15, 20, 30 metros pro mar. E eu olho pra cima. Aqui embaixo tá como? Calma. É quando você entra pra dentro de você. Você sai desse tempestade, desse maremoto. Quando você começar a usar os seus 5 sentidos de uma forma consciente. E aí você vai perceber que o diabo que estava sendo pintado diante de você não era tão grande. E se bobear, nem existia. Faz sentido isso? Você consegue lembrar algum momento que você possa compartilhar pra gente, aonde não precise contar os nomes dos santos, mas conte os milagres? Como que você percebe? Você lembra de alguma ocasião mesmo que você estava sob uma situação extremamente desconfortável e que você conseguiu fazer um ajuste dessa forma pra você? No meu trabalho. No meu trabalho com... mas daí é quase todo dia, né? Não é não. Tá melhorando, tá melhorando. Mas enquanto é dentro da empresa, ossos do ofício. Ok, faz parte. Mas tem algumas pessoas ou situações externas que não estão ali dentro do que é meu. Sim, você não tem controle. E você precisa lidar. Uhum. E aí tem algumas coisas que a gente não tem o talento, né? A gente não sou uma pessoa muito política. Então, assim, você é muito bem treinada. Tá? Eu sou muito bem treinada. Eu não. Eu tenho um problema com isso. Você tem um desafio bom. Desafio, pronto. Já tomei a primeira bronca. Já vamos fazer os ajustes. Por isso que ser reprogramado é legal. Porque você é o primeiro a viver. É verdade. Não vacila. Tipo assim, às vezes eu até escapo. E aí é uma barata, porque quando eu escapo, tem alguém do meu lado. Opa, e aí, querido? Eu falei, tá bom, tô de volta, voltei. O importante é voltar. Quando você percebe isso, como é que você faz? Porque uma coisa, eu tenho controle sobre você, eu controlo você? Não. Mas eu posso controlar quem? Você. E aí, como que você faz isso pra você resgatar, que você tá louca pra pegar no pescoço do ser humano que tá ali? E aí, você pega? Não pego. Bom. Que pego. Bom, né? Que boa notícia. Não pego, mas também não... Não abusa muito da mamãe. Não é nem não abusa muito. Tem um não abusa muito, mas eu acho que também tem o autocontrole, ele tem a ver com justamente você se conhecer e conhecer seus limites. Óbvio. Então, assim... Você não é bicho, né? Não, exatamente. Exatamente. O sábio age, o tolo reage. Exatamente. Então, assim, eu consigo me controlar... Eu trago pra mim os meus 5 sentidos sempre. Eu sempre pratico minha presença. E eu aprendi também que eu não preciso reagir a tudo. Adoro. Fala mais sobre isso. Como assim não reagir? Eu não preciso reagir. Eu não preciso ter uma opinião formada sobre tudo. Eu não preciso te responder na hora que você me pergunta. Eu não preciso te dar alguma posição agora sobre tudo. Eu não preciso. O que eu tenho resposta, que eu acho que é uma resposta ok, ou uma reação ok e pertinente no momento, eu falo... Enquanto a pessoa tá falando, eu vou pensar, eu preciso reagir isso agora, eu não sei o que responder, eu não sei o que fazer. Posso falar com você amanhã de manhã, ou posso... Que sabedoria! Isso é muito legal. Inclusive, se você pegar lá no Velho Testamento, tem 2 livros que são interessantes, que ele passam códigos aí, que é o Eclesiastes, né, que o Salomão escreveu com uma maestria, e ele fala, tudo tem teu tempo.
De repente, se você começar a perceber que não era o tempo de responder, pra que eu vou? E todo mundo acha que precisa dar uma resposta. Não. Você pedir um tempo já é uma resposta sábia. Adorei. Eu acredito que nos últimos tempos, eu conversando com as pessoas, nem em podcast, mas batendo um papo, eu acho que eu nunca escutei com algo com tanta sabedoria, sabia? Parabéns. Uhum. Parabéns. Isso É, aí isso é é uma libertador. técnica sensacional. E é libertador. É libertador, porque, enfim, isso não vai aprofundar muito, mas tem coisa a ver com ego também. Você tem que ter uma resposta aí. Você parece que você tem que saber de tudo. Não, você tem que saber de tudo, você tem que reagir a tudo, você tem que estar prepreparada pra tudo. Cara, às vezes eu não tô e é isso. Adorei. E é isso, é o que eu tenho Mas pra só entregar. pessoa bem resolvida que tem essa postura, sabia? É igual discussão, sei lá, de relacionamento, ou com filho, ou com marido, ou com... Você quer sempre Cara, sair eu tô ganhando? com- Você quer ter razão? Ou então eu tô com sangue fervendo, ou eu vejo que o meu parceiro tá com sangue fervendo. Vai dar merda, né? Eu vou fomentar? Você tira o pé. A gente pode conversar. Já fiz isso inúmeras vezes. Caramba. Tanto é que... Essa mulher, ela é reprogramada já faz tempo. Tanto é que sou divorciada, mas você conhece meu ex-marido, você pode perguntar pra ele quantas vezes a gente quebrou o pau, se desrespeitou. Não, e eu vou falar pra vocês um parênteses, tá? Porque eu também tenho na minha história um divórcio. E faz parte do pacote, né? Hoje eu já tô 15 anos casado. Uma mulher maravilhosa que eu 18 adoro. anos junto, uma relação muito bacana que a gente vem evoluindo também ainda, sempre dentro desse panorama. Não sou perfeito, tá? Às vezes a mulherada fala, ai, filha, não queira casar comigo, tá? Não quer. E aí é mal barato isso. E eu tenho um divórcio nas minhas costas. E eu falo pra você e falo pro Brunão. Brunão também, o ex-marido dela, foi o cara que fez primeiro a reprogramação comigo, daí depois ele me recomendou a ela e assim a gente fez. Então eu tenho 2 grandes amigos, independente, cada um com seus problemas, vocês que são brancos, vocês se entendem. Claro. Mas eu admiro demais. Porque quando eu tô sentado ali dentro do meu escritório, né? E aí tem o vidro que você vê as mesinhas lá de fora. E eu vejo vocês 2 ali trocando uma ideia. Cara, que inveja santa. Tá? Eu falo, porra, que legal, bem resolvido, em prol da aluna, que é uma menina linda, abençoada. Eu acho que, às vezes, a gente precisa reconhecer que nem sempre os relacionamentos duram para sempre. Mas se você olhar, ele dura para sempre. O relacionamento que vocês estão fazendo em prol da... Família, virou família. Em prol da sua filha, é saudável. E eu, infelizmente, mesmo 19 anos, meu filho tem, eu separei quando ele tinha 1, então já vai tá indo quase para 20 anos que eu não... Eu falo que um dia, de repente, se a minha ex-esposa vê esse programa aqui, podia sensibilizar, né? Porque para mim é uma coisinha que eu tenho, porra, o reprogramador, tipo, isso para mim é uma mácula, é um insucesso, e eu admiro demais essa tua relação, e eu acho que a gente tem que ter a sensatez do desapego, a gente tem que ter a sensatez que a gente não é dono de nada, nem de ninguém, e inclusive até mesmo dos filhos, né, porque filho a gente cria pro mundo. Claro. Inclusive no novo livro que logo estará nas estantes, a Lei 43, é a lei dos 3 pilares que te aprisiona. Qual é? O primeiro, medo. O segundo é o apego. E o terceiro é a culpa. Quando a gente aprende a gerenciar essa parada, a gente se liberta de cada peso. Nossa, que é sensacional. E parabéns, eu vejo vocês lá, é uma delícia. E, óbvio, toda separação gera uma dor. Toda, independente de qualquer coisa. Toda a gente, dos Pra dois, tem responsabilidade na parada. Claro. Tudo. Mas é uma coisa seguinte, a dor, ela é inevitável. Mas o sofrimento é uma opção. Tudo é dádiva e oportunidade, né? Verdade. E aí, como que você fez ressignificar essa dor? Como que foi esse processo? E o que é que você pode compartilhar com a gente para que a gente possa ainda se sentir ainda mais bem ao seu lado, que é uma delícia estar do teu lado, tá? Olha, de novo foi indo pra dentro. Foi indo pra dentro e cuidando do que era meu naquele momento. Yas, do que é seu? O outro eu não posso controlar, então não é um insucesso. Boa. A sua... É fato. Concordo. Né? Eu posso cuidar de mim. Exatamente. O outro aconteceu, foi, enfim. E agora, o que eu vou fazer comigo?
E agora, o que eu vou tirar disso? Porque quando você tá em você tá preocupado em melhorar. Então, automaticamente, o seu foco sai de fora. Boa. Tudo que Não acontece... vai pra lá, vem pra cá. Gustavo, tudo que acontece comigo hoje em dia na vida, trabalho, filho, não sei o que e tal, na hora eu volto pra mim. Falo, mas por que tá acontecendo isso? Ou por que isso se repetiu? Putz, tem um monte de coisa que acontece comigo de novo. Falo, mas não aprendi ainda? Boa. E aí eu esqueço, eu não tô preocupada com o que o outro tá fazendo. Olha a pergunta que ela fez, não aprendi ainda. Eu falei, se tá batendo na porta é porque você tem que aprender, né? E aí a gente sabe disso, quando você se conhece, você sabe disso, que pra mudar a situação você precisa... Mas não mudou. De novo, a mesma coisa. Quais fichas caem quando você vê o padrão repetindo? O que é que você hoje tem de recurso ou como você faz uso de alguma coisa? Porque repetiu uma vez, repetiu duas vezes, repetiu três vezes, tá mostrando tendência. Claro. E aí dentro dessa tendência, como que é que você já tem algum padrão que você conseguiu ressignificar? Nossa, vários. E como é que foi isso? Passou de 3, 4 vezes, o que é que você falou, caramba, qual é a vergonha que você tem que ter na tua cara pra você tomar decisão de o que você deve fazer pra transformar esse padrão? Cara, no meu... Isso é extremamente importante, tá? Porque vai ter um monte de gente aqui que às vezes, tá tão envolvida com a parada que não percebe que o erro tá se repetindo e não é o mundo que tá errado. É ela. Na verdade, não que esteja errado, mas ela é responsável, né? Eu falo, você mora no 19º andar, deixou toda a janela aberta, a sacada aberta, daí veio aquela ventania que virou teu apartamento pelo avesso. A culpa é do vento? Não, claro que não. É de quem deixou a janela aberta, né? E mesmo assim não é culpa, é uma responsabilidade. Não, culpa Porra, adianta reclamar, você olhou o bagulho todo e falou, quem deixou a porta aberta, a janela aberta fui eu. Vamos arrumar? A gente tá aqui nessa vida pra isso, né? Porque se não tiver janela aberta, tá morto. Ela pode se iluminar, tchau. É isso. Não é? Vai pro Nirvana. Vai embora. É isso. É isso. Então, assim, eu sempre busquei as minhas responsabilidades sobre as coisas, né? E eu me preocupo só comigo, tá? O que eu tô fazendo? Uma coisa que você sempre me falou desde o começo e é muito importante. Asas tem que estar muito bem. Se você não estiver bem, sua filha não vai estar bem, seu trabalho não vai estar bem, seu marido não vai estar bem, nada vai estar bem. E é uma grande verdade. Aí é o seguinte, tanto é que você falou daquilo que você ensinou, uma coisa que é primordial. E ao você se tornar uma das primeiras reprogramadoras da história, você vai revisitar todo o conteúdo do primeiro protocolo. Os outros que você fez extra, todos têm a base do primeiro, você sabe disso, que a gente sempre volta no primeiro, né? E depois do primeiro encontro que eu falo do átomo do cérebro e coração, para as pessoas entenderem que Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então se ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele está no céu, no inferno, ele está em mim, está em você, está entre nós. É o criador de tudo, né? Exato. E aí quando você começa a entender que não é sobre ele, porque se Deus, ele simplesmente é. É isso que as pessoas não decodificam. Deus é bom? É. Deus é mau? É. Deus é neutro? Também. Deus é tudo. Então quando você entender que Deus simplesmente ponto. Qualquer outra coisa que você quiser correlacionar é sobre você, não é sobre ele. Porque ele simplesmente é. E as pessoas ficam doidas comigo quando eu falo uma coisa, né? E eu não sou dono da verdade. O que eu falo pra você é, te provoco, experimente e tire suas conclusões. Deus só fala sim pra você, sabia? Você sabia disso? Você lembra que eu falei isso pra você? Sim. Então tá fácil, mas eu falando pra aquela pessoa que tá nos escutando. Deus só fala sim. Só que ele fala assim para a tua assinatura vibracional, porque você e ele é um só. E ele quando você estava com a Luna na barriga, você escutava ela falar? Não. Mas você a sentia. Sim, o tempo todo. Assim é Deus. Ele não te escuta, mas ele te sente. E aí quando eu estava agitada, mexendo, não sei, né? Quando eu estava em paz, você percebe, né? Você não percebe? Uhum. Mas você conseguiu escutar ela? Não. É assim, é Deus. A gente tá dentro do ecossistema que Deus não te escuta. Ele só te sente. Só que ele sente, como ele é o todo, olha que doideira. Ele só vai devolver pra você aquilo que você manda pra ele. E às vezes, tipo assim, pô, Deus, por favor, tenha misericórdia de mim, me dá um pix aqui que eu tô precisando de dinheiro pra... Só que você tá dentro com uma baita de uma escassez. Você tá emanando a falta. E aí é mais daquilo que você não quer, você recebe.
Porque Deus simplesmente é a falta e ele é a abundância. É complicado você conseguir fazer esse download. Por isso que você precisa de mentores que já viveram por experiências, que vai dar para você o colo necessário, mas que vai te empurrar para você tomar decisões diferentes e você começar a cair fichas. Então, muita gente te manipulou até agora. Quais foram as principais manipulações que você percebia que você vivia, que não era tua, mas você se percebia sendo pega por manipulações, seja do sistema familiar, seja do sistema político, seja do que lá que você fez download, que hoje você se considera liberta disso? Olha, familiar são infinitos. De comportamento, tem coisas que são desafio pra mim até hoje, tá? Que eu olho, eu enxergo, eu vejo. Aí quando eu vou ver, eu falo, putz, eu escorreguei. Faz parte. Sabe? Mas só de você perceber que escorregou, você é uma baita. Não, você bota a luz em cima da situação, né? Você fala, tá, o fio tá todo embrumado aqui. Eu iluminei. Agora, uma hora eu vou desatar. Vou pegar essas paradas pela ponta. Né? Uns vão desatar ali mais rápido, outros vai demorar um pouquinho mais, mas vai. Eu tô vendo. Não, eu lembro, a gente também dentro dessa parada, a gente viveu várias coisas. Eu acho que de todos os convidados que vieram aqui e possivelmente virão nos próximos programas, eu acho que a que eu mais tive oportunidade de viver processos, viver demanda, aquela parada... Todo dia junto, né? Todo dia, aquela parada do teu pai, dos irmãos, não sei o que, os bagulho louco. E o lance do Brunão. A gente viveu cada experiência. Putz. E eu falo, eu tenho uma admiração por você muito grande, né? E essas tuas conquistas e o que você fez na pandemia para conseguir manter o teu negócio de pé, como foi. E eu vejo a tua progressão e eu vejo a tua evolução e eu fico admirado com isso. Se você pudesse dar, de alguma maneira, algumas orientações, então vai para dentro. Vai para dentro como? Quais seriam os primeiros passos para uma pessoa entender isso? O que é isso, vai para dentro? O vai para dentro, ó, pelo menos para mim. É pra você, eu quero saber de você, dane-se, se a pessoa vai entender. Deve ser pra todo mundo. Deveria entender, mas eu quero perceber esse vai para dentro. Primeiro que ninguém me ensina quem eu sou mais. E isso, você se conhecer... Olha que interessante, fala mais, desenrola mais sobre isso. Você se conhecer... Te liberta de muitos julgamentos e de você se importar com muita coisa. Você pode falar pra mim o que você quiser, você é isso, você é aquilo. Eu sei quem eu sou. Eu sei... Mas como você chegou nessa postura de saber quem você é? Porque você pega, eu vou falar pra você, tem, sei lá, essas mulheres que o padrão físico da beleza ideal, zero. Então, mas é porque eu era uma mulher muito insegura. Né? Tá, e como que foi essa pau? Então, nunca pareci ser uma mulher insegura. Então, você segurava bem a sua insegurança. Por dentro eu tava desmaiada. Moída. E por fora as pessoas falam, plena. Caraca, que banca dessa mulher, não sei o quê. E por dentro eu derretendo. Moída. Mas isso daí já é um processo, não é? Já é um processo. Sei lá, eu não sei te explicar como é que eu desenvolvi. De por fora as pessoas me olharem de um jeito e falam, gente, a pessoa não sabe metade do que tá passando aqui dentro. Aqui. Tô lascada. Mas depois isso virou genuíno. A minha carcaça representa agora o que eu sou por dentro. A plenitude que tá aqui tá lá. Exatamente. Mas é tipo assim, no começo era igual. No começo era igual pato. Né? Que pato tá pleno pela porção da água, mas embaixo tá sacudindo as perninhas, né? Tá. Mas é como que, tipo assim, mas isso não deixa de ser um recurso até você se aguentar dentro pra que o dentro vire real. Claro, eu tenho empatia por mim. Cara. No sentido de... Isso é uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo, tá? Como eu tenho essa coisa de estar perto dos outros e sempre ter uma troca mais profunda, as pessoas que me aproximam, seja quem for, eu sempre acabo tendo uma troca um pouco mais profunda. Isso fala sobre elas ou fala sobre você? Sobre mim, porque é todo mundo, né? Tá. Então é de você. O ponto comum entre todo mundo é você. Porque eu acho que eu tenho interesse, né? Em saber como as pessoas são e tudo mais. Só que eu percebia que eu não tinha, e eu entendia, porque eu falava, cada um vive um processo, não tem melhor, pior, um problema que pra mim é pequeno e pra você é grande. É seu problema e te dói. Sim.
Então eu não minimizo nada, mas em mim eu ficava indignada. Você tá passando por tudo isso, tá pensando nessa besteira. Ah, mas pelo amor de Deus, como você é pequena. E não sei, mas eu falava cada coisa. Trocar uma ideia violenta. E mas aí, abria a mente, né? Te dava consciência, né? sim, dava consciência. Só que assim, eu tenho que ter empatia comigo de falar, ok, eu já botei luz aqui, não preciso me detonar. Eu vou viver meu processo. O tom da tua autoconversa não era uma autoconsciência, era uma autocrítica. Ah, tá. Você entendeu? Aí é tóxico. Aí é tóxico. Falava, não, ok que eu preciso evoluir. Todos nós precisamos, mas não preciso me matar. Do mesmo jeito que você vive seus processos e eu entendo, eu falei, por que eu não tô fazendo isso comigo? Você vem pra mim, você dá as palavrinhas lindas. Mas pra si mesmo você não... Chega pra mim e fala, mas você também não faz nada. Mas eu falava, gente... Isso... E é o engraçado, depois que comecei a fazer isso, eu comecei a evoluir mais rápido nas coisas. Você vai viver um processo muito louco quando se tornar reprogramadora. Porque eu preciso ser, né? Pra poder desenvolver. Não, o tipo de trabalho que você vai desenvolve... decorar os passos dos 11 passos do amor próprio. Você vai ter que... O primeiro passo é igual o Alcoólatra Anônimo. Quando o Alcoólatra ele fica dos 12 passos, ele fica criando aquele ritual da repetição, porque ritual dita ritmo. E aí, a partir do momento que você entrou naquele fluxo, você entra numa frequência e você permite viver coisas que você não vivia antes. Primeiro passo do amor próprio é apaixone-se por si mesmo. Mas o apaixonar por si mesmo não é sobre aparência, sobre modelos, é padrões, é sobre tua essência. Aí, quando você apaixona por tua essência, você vai lembrar de onde você veio, quem é você e para onde você vai. Que são as perguntas filosóficas. Para mim é claro, eu vim do todo, eu sou parte dele e vou para ele. Bem simples, tá? Chulo e vai lá, filósofo. Prático e rápido. Vai lá, filósofo, buscar essas respostas. Pra mim tá claro. 3 horas de podcast só pra falar dessa parada. E eu, pra mim, já tô bem resolvido. E aí, quando você entende, eu apaixonei pela minha essência, tanto é que lá no livro que é o mais lido do mundo, chamado Bíblia, no Velho Testamento, em Gênesis 1:26, fala, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Tava Deus conversando com alguém, né? Então tinha ali um trio, sei lá, se era Jesus Cristo, se era Maomé, se era Buda, mas tinha mais de uma pessoa ali. Porque falou no plural, façamos o Espírito Santo que já pairava pela água, que todo mundo reconhece que a gente tem um espírito, né, nessa parada. E aí, quando ele falou isso, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Só que imagem e semelhança, às vezes as pessoas associam a um ser que tem olho, dente, barba. Então agora eu estaria no umbigo de Deus? Não tem, não é essa parada. É essa essência que nos faz estar vivo agora. Porque se eu não respirar mais, não parar mais, daqui a pouco isso daqui apodrece e fica enrijecido, né? Então alguma coisa ativava as minhas moléculas, meu sangue fazer o circuito que ele tem que fazer, entrar gás carbônico, sair gás carbônico, entrar oxigênio. Então essa inteligência biológica, ela habita algo que deixa você 36 graus de temperatura, não é? E então essa parada é a tua imagem e semelhança do Criador. Então se você é imagem e semelhança do Criador, você pode criar a tua vida. Você pode criar uma vida de merda ou você pode criar uma vida abençoada, mas isso é primeiro sobre você. O segundo passo, elimine a autocrítica. Aquilo que você estava falando, que você conversa com os outros bonitinho, eu sempre falo para as pessoas na hora que chega nessa sessão, eu falo assim, querido, imagina que tá o cliente mais pica das galáxias que vai resolver todos os seus problemas. E ele tá lá se destruindo de autoflagelo, que ele teve uma situação extremamente desconfortável. Como que você ia falar com ele? Você ia mandar se fode mesmo, não sei o que, você ia falar desse jeito? Não, porra, vem cá, olha aqui, passa, e falava com sensatez, com tom. Cara, a primeira é ordem a partir de agora para você, experimente. A primeira pessoa que você tem que falar do jeito que você falaria com o teu principal cliente é com você. O amor é isso aí. E aí eu elimino a autocrítica. Por quê? Sabe por que eu elimino a autocrítica? Você tem moral de criticar Deus? Uma obra perfeita. Você é uma obra perfeita e acabada que se desdobra a infinita possibilidade. Pois aqui, então, você é um propósito. É isso. Então, peraí, deixa eu conversar, Gustavão. Poxa, o que é que nós precisamos fazer pra mudar essa situação, aliviar? Eu vou dar um colo pra você mesmo. Eu troco uma ideia assim comigo. Falo, peraí. Cara, você trata tão bem os outros, você não vai tratar você. Exato. Tudo bem, você tá vendo o seu processo, calma. Mas para de chicotear, né?
Eu não tô falando pra você ser tolerante com as merdas. Não, de jeito nenhum. Você Não tem tem que ser nada a ver com responsável. isso. Você tem que fazer tua autoanálise, sim. Não é? Não, mas é por isso que eu te falei. Depois que comecei a me dar colo, eu sabia que eu tinha que ir lá e fazer. Que ninguém ia fazer por mim. É isso. Isso Mas é quando eu comecei a autorresponsabilidade. me dar colo, quando eu comecei a falar, putz, Yasa, você tá vendo seu processo aqui. Tá tudo certo, você vai conseguir. Se não for hoje, você não consegue fazer tudo isso hoje, amanhã, depois. Só deixa aqui, ó. Uma hora você vai fazer. E o que Cara, que eu tirei a cobrança de cima de mim. Sabe quando você tira a pressão? É uma delícia, Aí você né? faz. É igual, tipo assim, quando você... Pode perceber, quando você tá jogando algum jogo que não tá valendo nada, você é capaz de performar bem pra caramba. Na hora que vai pro play mesmo pra valer, você treme, não sei o que. Eu falei, opa. É isso. Como assim? É exatamente isso que aconteceu. Eu tirei a pressão. Falei, cara, tudo bem. Pode ser um negócio que é pra amanhã. Fabrício, se eu não conseguir entregar esse negócio amanhã, vai estar tudo certo. Isso daí tem um livro da Carol Dweck que chama-se Mindset. E esse livro é uma das bases da reprogramação comportamental positiva, que ela fala sobre o mindset Tá na fila do livro. Dos Tá livros lá, que eu te o falei. mindset? Tem esse daí? Então, daí tipo assim, como você vai se formar, né, Fia? E aí você pega o seguinte, mindset fixo e uma mindset de crescimento. Mindset fixo é isso. Puta, você fica preso e não sei o que, o fixo quebra, porra. E o mindset de crescimento, ele desenvolve... Teve um lance, os caras estudaram que se o jogador, aos 30 minutos do segundo tempo, então tem mais 15 minutos só pro jogo acabar, ele foi bater o pênalti e ele errou, pode substituir o cara. Porque ele demora 15 minutos pra voltar pro jogo. De autopunição. Porra, 30 minutos. O cara pode ser o melhor do time. É. A estatística mostra que o cara demora 15 minutos pra voltar pro game. Substitui o cara. Só se o cara for o robozão. Tipo o Cristiano Ronaldo, o cara volta pro play. Ele vai lá pegar a bola. Ele tem uma mentalidade tão blindada. É um cara que eu admiro. Ele não é tão talentoso quanto o Neymar, quanto o Messi, mas ele tem a disciplina. Aquilo que eu falei pra você da maratona hoje, do livro, ele tem a disciplina de fazer a transformação necessária em curto espaço de tempo. Isso que é sucesso. Por isso que tá dentro do livro que eu fiz o download, tem partes que a gente usa de pessoas que a gente vai fazer imitação. E tem 3 maneiras de a gente evoluir. A mais usada por todos é a experiência. 97% usa a experiência. Se bate cabeça, aprende, bate cabeça, aprende. Cara, a gente não precisa aprender na dor. Aí eu posso usar os dois, o que 2% da população mundial usa. Fazer mentoria, uma modelagem. Eu falo, nossa, a Yasda, eu gosto do jeito que ela fala. Eu começo a imitar. Eu começo a escutar, eu começo a buscar conselho. Eu acelero minha aprendizagem. Então, as pessoas que fazem a mentoria, que investem no autoconhecimento, sabe o que você está comprando? Na verdade, tempo. Nossa, Você está acelerando teu tempo anos-luz. E não é, olha, não tô falando só de Gustavo e de não sei o que, ele é incrível, eu sou suspeita pra falar, mas... Sabe, terapia, mentoria, gente, qualquer coisa Acelera que te teu leve tempo, pra dentro, nossa, mas e assim, te liberta. Pra caramba, você tá arrastando corrente, porra. Naquela época que eu tive pânico e depressão, nessa época da loucura. Faz parte do pacote. Faz Quem não nesse mundo? E tá O tudo Brasil é o certo. número 1 do mundo em ansiedade. Número 4 em depressão e muitas coisas que eles não compartilham, que é o quinto. Que ó, tá? Quinto. Então a gente tem que tomar cuidado bastante. Super. E, cara, foi o que me salvou. Nessa época, Deus né? foi incrível comigo, que ele colocou uma mulher, doutora Regina Mello, um beijo. Se ela- Manda um beijo pra doutora Regina Mello. Ela- olha- É tudo uma rede social de apoio que a gente precisa ter. Não, e assim, mas ela, minha terapeuta, e assim, a abordagem dela conversava muito comigo, sabe? E você consegue modelar ela hoje? Como assim modelar ela? Imitar ela, caso, por exemplo, faz de conta que eu sou Yas e você é ela. Ah, sim. Como é que você... Eu tô aqui... Ai, caramba, eu tô agoniado, caramba, o emprego. Como é que você, reprogramadora, você terapeuta, você imitadora da doutora Regina, falaria comigo? Nossa, primeiro que ela já chegava, ela sabia que eu tava no caos, às vezes eu ligava pra ela de emergência, não sei o quê, parecia que eu não tinha nada. Ela, tudo bem, Asda? E aí, tá cheio lá o Franz? Eu falava, gente, eu liguei pra ela chorando, ela sabe disso? Caramba, eu tô morrendo aqui, caramba. E ela ia conduzindo dessa maneira. E ela ia conduzindo dessa maneira. Ela sentava, conversava,
Nossa, ela me dava cada chacoalhão, meu Deus do céu, que eu olhava pra ela e falava, Senhor, gente, o que eu pedia de remédio pra ela na época, eu falava, pelo amor de Deus, só quero que isso pare. Que tirar essa dor, né? Exato. Mas já era um sofrimento, mais do que a dor. Porque o aí, agudo já tinha passado. Aí ela virou pra mim e falou uma coisa assim, ela falou, Yasda, eu vou te falar uma coisa. Eu posso te indicar um psiquiatra, te mandar lá e tá tudo certo. Ela falou, mas vai doer. O processo que eu vou fazer com você, ele vai doer mais. Mas ele vai te libertar. É isso. É sobre isso. Ele falou, ele vai te libertar. Você não vai precisar de muleta. Não tô minimizando o uso do remédio, tá? Não, Cada um tá tem no nível, momentos no que são lugar. necessários, sim, tudo bem. E ela é médica também, ela não é só terapeuta. Então, ela tava me acompanhando, tá? Então, se ela visse que em Não, mas algum pra momento... cada caso é um caso. Exatamente. Acabou. Tem caso... Remédio tá aí pra isso. Isso. Tem que usar. Mas como muito tempo de terapia eu sempre fiz e não sei o quê, ela era uma terapeuta nova, não era minha terapeuta, né? Até então. Ela falou, Yasda, eu posso te dar o remédio, encaminhar. Ela falou, mas se você tiver um pouco de paciência, eu vou te libertar. Que demais. A Você palavra vai é se forte, libertar. hein? Palavra forte. E ela tinha Você vai toda estar a razão. capaz de se libertar, você se tornar capaz. Exatamente. E ela tinha toda a razão. Foi ela que me ensinou Mindfulness. Ai, que legal. Eu não sabia o que é meditação, lá. Prática da presença. Tá A gente basicamente tava falando do sentir a cadeira, não sei o quê. esvaziamento no agora. Ela começou comigo assim. E aí ela foi me fazendo entender os meus gatilhos e não sei o que. O processo demorou um pouco mais. Faz parte. Você já viu uma Porém, semente virar árvore no dia seguinte? Hoje em dia, o lobo branco que tem dentro da minha cabeça, ele só acorda se eu deixar. E a hora que eu ver isso. que ele vai acordar, eu sei. Daí você pode pôr pra casinha. Que é o sistema dos sabotadores, as crenças, tudo. Todo o rio vai pro mar. Quando você aprende a gerenciar, você chega mais rápido, né? É a oportunidade. Quando vem um sentimento, fala, não, é só um sentimento, é só um dia ruim, é só um momento ruim. E vai passar e tá tudo certo. Yas, eu quero falar pra você uma parada. Tipo assim, sempre. A gente ficava lá batendo papo no Franz, fazendo a sessão, o bagulho voa, né? Nossa, a gente não eu tô preocupada com o nosso horário. Não, então, eu tô falando agora aqui. Fica aqui, ó. A gente bate um papo. E aí eu tava dando uma percebida aí no tempo que nós estamos conversando e eu ficaria horas. Mas ainda a gente tem algum tempinho, mas antes de a gente evoluir, eu sempre faço um mimo, né? Porque eu adoro reconhecer as pessoas que se esforçam, que para o que tá fazendo, vem aqui para enriquecer esse nosso programa do Reprograma Cast. A tua história é linda e a gente tem mais um pouquinho para falar sobre ela, tá? Mas antes disso eu quero dar um presente para você, que aqui deste presente, tem uma lei universal, né? Que fala que é dando que se recebe. Mas também a gente precisa ser grato para cada vez mais. A gente tem que agradecer para a graça descer. Olha que legal. Então você já me agradece, tá? Fica frio. Mas agora eu quero agradecer... Segura a onda. Segura a onda. Eu quero agradecer a uma gráfica, inclusive fica a dica para você, quando você quiser fazer um fortalecimento da tua marca, tem aqui a Flow 360, que é uma... A Flow 360 é uma gráfica linda, que inclusive vai ficar aqui o QR Code. Entra lá. Cara, olha isso daqui. Um presente pra você, tá? Ela que faz isso. E aqui dentro, eu vou pedir pra você a gentileza. Então aqui um patrocinador Flow. Se você quiser se tornar um patrocinador do nosso programa, também entra em contato comigo para que a tua marca se conecte com pessoas positivas, prósperas, felizes e você fique cada vez mais abençoado. Então eu quero agradecer a Rafa com o Flow 360 e mais. Aqui dentro tem 2 presentes para você. Dá uma olhada que tem aí tem um outro patrocinador que assim que você abrir eu vou falar sobre ele também. Mas dá uma olhada que tem aí. Eu adoro. Aí, mostra lá pra tela. Esse é do Tadeuzito, meu brother, foi o primeiro convidado do Reprograma Cast. E aí tá Health Plast, a shakeira, que vai com marca, gravação dos 2 lados. Então entra aí no QR Code da Health Plast, tá? Pra você fazer também a tua marca eternizar. Gente. Se liga no que tem aí. Abre no meiuca, na meiuca. Qualquer lugar aí no meio. Tá perfumado isso aqui, não tá não? Sensorial, né? Pega aí. Olha que legal. Lê o que tá escrito aí. Ai, tem diário de bordo! Aê. Gente, eu dei um vídeo no podcast, foi isso? Foi. Tá liberado. Boa. Que legal!
Olha aí, pra você usar. Então, ferramenta. Nossa, presentaço. Que faça bom uso disso daí, tá? Parei, eu vou encher ele todinho. Aí, todo dia a gente se torna um pouquinho melhor do que a gente foi Ai, que incrível. no dia anterior. Isso daí pra você de presente. Ai, eu amei. Tá? E faça bom uso disso daí. Então, agradecer Health Plast, e que trouxe coqueteleira, Flow 360, que nos presenteou. E com isso foi uma iniciativa deles. Mal sabiam eles que a gente trabalha pra cada presença, pra você sentir a textura. Passa a mão aí em cima do Reprograma Cash pra você ver. Passa a mão. Com o microfone pra não... Olha lá, tem uma texturinha, Olha, tem. porque a gente trabalha o tato, que é um dos sentidos. Aí ela tem o perfuminho, que é o Foi pensando nisso? Tem ruído. Gente, e eu já falando, é uma experiência. Olha. Tem a hora que você percebe que tem um imãzinho que abre a caixa, presta atenção, abre aí ele escuta. Tem. Ó, agora fechou, ó. Você escuta. E eu falei que você foi o primeiro a me ensinar com os... Olha. Que legal. Gente, ai. Tá vendo aí? Uma experiência incrível. E também tem outro lugar que você faz ativações sensoriais incríveis, que é o Lush Motel. Você conhece o Lush Motel? Não. Melhor motel de São Paulo. Você vai ter a oportunidade. Vou deixar pra você um vale pra você ir lá no Lush Motel quando tiver a oportunidade, com quem você quiser. Ser feliz, fia. Porque lá é uma experiência. O Lush Motel, ele é um motel que repaginou o conceito moteleiro. Ele virou algo de hospitalaria. Ele virou experiência. Tem chefe dos principais restaurantes do estado da cidade de São Paulo que ganhou. Tem espumante personalizado. Tem várias experiências. Então, para você que é um reprogramado ou uma pessoa que está em reprogramação ou um admirador do nosso programa, é só você colocar lá no site do Lush Motel. Você tem aplicativo, você entra lá e põe Rap 30, você vai ter 30% de desconto. 30% de desconto. Dá pra ir, hein? Tá? Opa, é pra ir ser feliz. Lush Motel, outro patrocinador nosso. E eu quero agradecer a todas essas pessoas que acreditam no meu projeto e investem nele. Se você quiser ser um investidor, fala comigo. E agora, Yasda, com esse presentinho na mão, com essa sensação, quero que você nos compartilhe as suas percepções de como foi viver esse processo, quais foram os principais ganhos que você teve, claros com relação ao que você viveu na reprogramação, e deixe uma mensagem especial para essa galera. Bom, a reprogramação mudou minha vida, você sabe disso, eu não preciso falar. Mas eles precisam saber. Mudou a minha vida completamente, porque ela foi a terapia, entre aspas, de entrada. Ver você e conversar com você me fez sentir vontade de fazer isso pelos outros. Que legal. Então, assim, além disso, além de ter me tocado dessa forma, nossa, os desafios, eles são vistos completamente de outra forma, assim, depois da reprogramação, sabe? Sofrimento diminuiu? Não tem sofrimento, assim... Não é que eu não tenho sentimentos humanos, tá? Não tem Todo nada mundo a ver tem, com mas ele não cresce, né? Mas eu volto logo. Boa. Caiu, levanta. Volto rápido. Volta pro play. Mas, então, assim, mudou minha vida completamente. As práticas que você pede pra gente fazer nas sessões, sempre tem uma tarefinha, né? Assiste aquilo ali, faz não sei o quê, faz o diário de bordo, lá. No começo você fala... Puta, cara, sério que você vai me fazer isso? Mas isso daí, quem reclama não é a Yasda, é o teu cérebro que é preguiçoso, que quer continuar fazendo sempre a mesma coisa. Aí você fala, putz, não sei, faz. Cara, eu já te falei isso algumas vezes. Foi quando eu descobri que quando a gente escuta, a gente fala, ai, gente, sério, você vai ser grato, tá bom. E aí, meus problemas vão sumir? Funciona muito. E fica orgânico. Lembra que eu sempre te falo? Para de ser mecânico e fica orgânico. E é verdade. Boa. Mas começa mecanicamente. Até virar orgânico. E é verdade. Diário de bordo, tal, não sei o que. Gratidão, lá. E depois você entende o porquê que você agradece a vida e as coisas que você tem, que você realmente tem que agradecer. E o sentimento te toma, o de gratidão. Fica mais... Porque a gente tem que ser mais grato do que... E as pessoas mais gratas, não que as pessoas não sejam, mas os caras comprovaram neurocientificamente. Aonde mora a gratidão e a felicidade, não tem espaço para depressão e ansiedade. Não, mas é porque você começa a perceber que você é muito mais abençoado. Você tem um desafio ou outro, mas faz parte. Eu tô respirando, eu tô vivendo, eu tô andando, tem tanta coisa.
Caramba, muito mais E manda uma mensagem agora especial para esse público que tá aqui pra gente encerrar esse programa. Que lindo, eu ficaria horas e horas batendo papo com você. Então a gente vai sentar lá, tomar um cafezinho, um vinhozinho e aí continua depois. Você fique nos bastidores. Então. Pra vocês, assim, o que eu posso... Com o que eu aprendi, com os meus desafios que todo mundo tem... que mais me ajudou é o que eu falei ali no começo. Vai da pele pra dentro. Vai da pele pra dentro, vai se conhecer, vai buscar quem você é, vai atrás do seu propósito, porque é isso que vai te mover, que vai te fazer prosperar, que vai te fazer brilhar e que vai te fazer colocar a energia no lugar certo. Que lindo. Você é um baita de um exemplo, uma inspiração pra mim. Quanto mais pessoas como você ao meu lado, melhor minha vida fica. Obrigado mais uma vez, Yazda, por estar aqui. Sei que essa jornada tua só tá começando e muito de vocês vão ver falar muito dessa mulher ainda, que vai ser uma bênção. Para ela, em primeiro lugar, e para muitas outras pessoas. Amém. Então, muito obrigado. Você que assistiu o Reprograma Cast até aqui, coloca lá um hashtag Eu Reprogramei, curta já, compartilhe e já se inscreva no canal. Não perca a oportunidade de ficar acompanhando todos os episódios que vem aqui. Às quintas-feiras, às 20 horas da noite, sempre terá um episódio novo para você curtir e viver e sentir o que as outras pessoas sentem mais. Em primeiro lugar, cuidar da tua vida. Cuide da tua vida, invista em você e seja feliz, porque você nasceu para ser feliz e pessoas felizes não enchem o saco de ninguém. Vai lá brilhar cada vez mais e a gente se vê no próximo Reprograma Cast. Um beijo. Yeah!